Olá, gente, eu sou a professora Consuelo Brito, a professora de vocês de produção textual. Como geralmente todo mundo diz, de redação. Redação é tudo que a gente escreve. E eu sou a professora de vocês para a produção textual no Enem, ok? Vamos lá? Aqui a gente vai só dar uma revisada rapidíssima. A aula anterior foi sobre o esquema e o que é o texto. Texto dissertativo, argumentativo em prosa, que é tese, argumento e solução. Isso tem lá nas outras aulas. A gente viu que tem que apresentar a tese e desenvolver justificativas que virão em formas de argumento. Vimos também as estratégias argumentativas, que são os exemplos, dados estatísticos, fatos, citações, alusões históricas e comparações entre fatos históricos e situações de épocas ou lugares distintos. E eu já disse também, esse material está na cartilha do Enem ou no manual do aluno no Enem. Está na internet. Agora nós vamos aqui. Eu falei que nós tínhamos as competências a ser avaliadas. Vamos lá? Competência 1. Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Literalmente, usar a linguagem da gramática, o que está na gramática, que nós chamamos de normativa ou de norma culta. Não é culta porque é melhor do que outra, é culta porque é o que é cultuado, é o que está aqui como fato a ser analisado e que em qualquer momento eu posso ir na gramática e averiguar. Logo, não vale figura de linguagem, ditados populares, gírias, nada disso. Ok? Linguagem literal. Competência 2. Compreender a proposta de redação, aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo em prosa. 1000. Cada uma competência, 200 pontos. Se você cumpre com todas elas, 1000 pontos. Facinho. Facinho, vamos lá? A segunda diz assim, compreender a proposta, e eu falei para vocês do leitor proficiente. É o leitor que lê, se percebe, faz sua releitura e posiciona-se. Claro, para repetir, basta copiar o texto. Nós somos seres pensantes. Por isso que eu amo a produção textual, porque ela nos dá a condição de sermos nós agora os produtores da nova ideia. Claro, eu ouço, eu escuto, que ouvir e escutar é a mesma coisa, Consuelo. Eu ouço, eu leio, eu penso, eu falo e eu escrevo. E agora eu sou uma outra pessoa a pensar nesse fato. É isso que diz essa segunda competência. Eu tenho que dizer o que eu vou agradar o outro, Consuelo? Não. Você só não pode mentir. Agradar, você vai convencer. Você vai mostrar para o outro que a sua ideia tem comprovação. Usar as várias áreas do conhecimento. Aí tem aluno que fica preocupadíssimo, devorando livros, devorando revistas, devorando a internet. Calma. Vocês são alunos do ensino médio. Vocês não são especialistas. Isso me lembra um fato aqui, há muitos anos, quando se deu a crise econômica, a grande crise econômica, acho que 2008, aí, professora, eu ouvi dizer que vai ser o tema da redação a crise de 2008, a crise econômica mundial. Eu digo, eita, quem disse isso? Não, a gente ouviu por aí, tinha na internet. Eu digo, não vai ser, porque aqui não somos nós, especialistas da área. Nem os especialistas estão sabendo ainda como resolver isso. Por que vou perguntar a um aluno do ensino médio uma coisa dessa? O tema vai ser sempre político, econômico e social. E filosófico também. Mas o tema é da sociedade na qual você está inserido.
e inserida. Entendeu? Não é um tema que você tem que ser especialista. É um tema que você saiba. Tenha conhecimento para fazer o seguinte, usar as várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais. Quais são os limites estruturais, Consuelo? Do texto dissertativo argumentativo em prosa. Lembrando, prosa quer dizer parágrafo. O texto dissertativo argumentativo em prosa. Lembra que eu disse antes? É o texto que tem tese, que é sua ideia, argumentos, que são as justificativas e que tem uma solução. E que esteja dentro das 8 a 30 linhas, que ninguém vai fazer 8. Eu nem quero falar em 8. Eu quero falar em 26 linhas. Por que 26 linhas, professora? Porque, primeiro, você vai dar o título ao seu texto. Mas, professora, eu li no Enem, e a gente dá o título se quiser. Ora, a gente tem computador, a gente tem câmera, a gente tem blusa, a gente tem flor, a gente tem microfone, a gente tem tela, a gente tem roupa, a gente tem dente, tudo tem nome. E por que o seu texto não vai ter nome? Dê nome ao seu texto, por favor. Você tem que dar o título ao seu texto. A professora disse que se eu dou, se eu quiser. Olha, você quer 1000, então faça o melhor possível. Dê um título ao seu texto. Uma linha para o título. Aí são 30 linhas que eles dispõem, ficam 29. E por que eu só vou escrever 26? No rascunho. Porque 26 mais uma do título já vem 27. Sobra 3, professora. Sobra não, meu amor. Quando a gente vai corrigir, a gente sempre coloca algo mais. A letra da correção, sendo ela também mais legível, porque a letra tem que ser legível, porque se você não escrever legível, você vai perder a palavra. Perdeu uma palavra, perdeu o parágrafo, perdeu o texto. A letra tem que ser legível. Professora, o que é uma letra legível? É uma letra bonita? Pode ser que a gente chame de bonita, mas legível é o que o outro consegue ler. Aí vamos para uma questão. Professora, eu posso usar a letra de forma? Pode. O que é a letra de forma? É aquela letra que são todas iguais. Agora, com uma atenção bem especial. Ainda bem que isso está gravado e você pode ir, voltar e voltar. Todas as vezes que você fizer a letra maiúscula, você vai fazer maior. Por quê? Porque a letra maiúscula tem que sinalizar, tem que estar sinalizada de que é maiúscula. Porque se você faz a letra de forma e segue com todas elas do mesmo tamanho, você não sabe diferenciar início, fim de período, nome próprio. Ok? Use letra de forma, diferenciando a letra maiúscula sempre que for usá-la. Ok? Dissertativo, argumentativo em prosa dentro dos limites estruturais. Aí eu disse, 26 linhas você faz de rascunho. Eu já fiz logo 30 de rascunho. Oh, meu Deus do céu, vai ter que cortar. Cortar é difícil depois que produz. É mais fácil complementar. Olha, a gente tem um amor que a gente escreve, que às vezes a gente passa direto no erro. Então, o que é que a gente vai fazer? Fez 26 linhas? Foi. Quando você for passar limpo, você vai aumentar, você vai pontuar, vai aparecer uma palavra que você esqueceu e aí você vai chegar às 30 linhas. Não posso fazer 31, não posso fazer fora da margem das linhas escritas. Tudo que você fizer fora do limite estrutural vai ser penalizado. Imagine você pegar uma ficha de redação com 30 linhas e escrever ao lado. E tchau, no outro ano você volta. Não sabe mais o que é linha? Linha é aquilo que está assim escrito, assim, desenhadinho, linear. Não escreva fora disso, ok? Eita, professora, como a senhora é chata nesse momento. Claro, eu quero que você tire 1000. Eu não quero que você tire 700, eu quero que você tire 1000. Para que você se garanta, para que você garanta seu lugar na universidade. Porque só o lugar na universidade vai te dar o direito de ser livre, liberto. Escolher a vida que tu queres. Se você decidiu ir para a universidade, você tem que tirar 1000.
Vamos lá? Volta para cá. A competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações. Lembra lá? Nas competências dos argumentos, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Viu o que eu acabei de dizer? Você tem que tirar 1000. Porque se você quer ingressar na universidade, você tem que tirar 1000. Porque se foi esse seu desejo, você sabe, só ela vai te fazer um sujeito liberto. Dono do seu ser. A competência 4. Demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do texto. A coesão, que vem com aqueles links que a gente vai fazendo. Eu gosto de você, porque você é uma pessoa muito atenciosa. Dessa maneira, você fica muito mais linda, olha. Porque, dessa maneira, fecha, abre, isso é lindo. Adoro. Demonstrar os mecanismos linguísticos necessários para a construção do texto. Lembrando aqui, né? Linguagem literal. Gramática normativa da língua portuguesa. Ok? Competência 5. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Olha, nenhuma competência dessa pode ser eliminada. A 5. Lembra que eu disse? É sua tese. Foi você que argumentou sobre? Resolva. Todo mundo sabe fazer isso. Como eu disse a você, quando a gente tem a pergunta... Se você chega para mim e pergunta assim, Consuelo, você gosta... Veja só, Consuelo, você gosta de tomar banho de mar? Uau! Quando você me pergunta se eu gosto de tomar banho de mar, viu que eu fiz uau? Quando você me pergunta, você gosta de tomar banho de mar? Eu já vi o mar. Eu já me vi no mar. Eu já vi a onda. Eu já idealizei o meu mar. Inclusive, eu já mergulhei e levantei para te responder. A nossa mente é assim, ó. Rápida. Então, quando você começa a dissertar, você já tem aqui todos os gatilhos de desenvolvimento da sua tese. Só precisa respirar, fazer o esquema de rascunho e começar a escrever. Ok? Estou aqui ainda, pensando no mar. É isso aí. Demonstrar o conhecimento, essa aqui a gente fez a questão de resolver. Por favor, resolva, ou você não tem uma dissertação. Se você tem competência 1, 2, 3, 4, 5 e não resolve, uau! As competências 1, 2, 3, 4 se foram. Por quê? Porque essa aqui tirou você do dissertativo, argumentativo em prosa. A 5, se você não tem isso, se você fez isso tudo aqui, é porque você já fez a 5. Compreenderam? Vamos embora? Eu acho tão lindo esse computador fazendo esse joguinho assim, que eu fico aqui encantada olhando. Às vezes me perco. Volta Consuelo para a aula e vocês também para cá. Aqui, a proposta de redação. Essa foi a proposta de redação do Enem 2012. Está lá na cartilha do Enem, que veio para a gente em 2013. A proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores. Que são textos motivadores, Consuelo? São esses textos aqui, meu amor, viu? Que vieram na prova. Para conversar com vocês, porque nós não estamos presentes. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo ou argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema o movimento migratório e migratório para o Brasil no século XXI. Eu disse, achou o tema? Grifa e leva ele para a folha rascunha, tá bem? Imediatamente. Aí volta para ler. Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Apresentando proposta de intervenção, resolvendo, que respeite os direitos humanos. Vamos falar disso, viu? Vamos falar disso. Um minutinho. Volto já com os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Viu que coisa linda que é a prova do Enem? Ela fez a revisão que eu fiz com vocês agora. Se vocês assistiram nossas aulas, vocês sabem tudo o que vão fazer. Consuelo, o que você ia falar dos direitos humanos? Bom, estamos em 2020. Eu creio que 2019, 18, mais ou menos. 2018, eu creio, que o governo disse assim, antes, quando você não respeitava os direitos humanos, era motivo de você ser eliminado. Isso não deixou de existir. Quando a gente desrespeita os direitos humanos, a primeira coisa que a gente fez foi se desrespeitar como sujeito humano. O direito humano é para o outro. Ei, calma, devagar. Esqueceu que você é um ser humano? Os direitos humanos é seu também. Por que você está sempre projetando o direito humano para o outro e deixa de se ver como ser humano? Os direitos humanos é nossa defesa. Não abrir mão deles é essencial. Quando eles deixaram de ser motivo para ser zero, foi só uma camuflagem. Para que camuflagem? Para ver se a gente, professor, está dizendo a você, respeite sempre e eternamente os direitos humanos. Porque é um argumento de quinta qualidade desrespeitá-lo. E esse argumento, para você, é jogar a sua nota lá para baixo. Então, independente se o governo disse que vai ficar com zero ou não, respeite os direitos humanos. Porque é a você também que você está respeitando. Selecione, organize, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos. Tudo dito. Agora aqui começa a leitura. O Enem tem uma coisa linda, sabe? Eu sou fã dessa prova. Porque ela dá tudo para que a gente elabore aqui dentro o raciocínio da gente e a gente escreva. Isso aqui a gente chama de infográfico. A gente vai fazer a leitura desses textos, desse infográfico, e aqui tem as instruções para a prova. Vamos lá. Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café. E no início da indústria paulista, nos séculos 19 e 20, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com o sonho de fazer a América e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Deles, o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado. Há a necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes. Gente, aqui ele já deu uma abertura histórica gigante e abriu aquele leque grande dentro da nossa cabeça. Quem somos nós? Quem é esse sujeito construído brasileiro? Então aqui ele já disse, esses imigrantes chegaram e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país. Eles não chegaram só para trabalhar. Aqui fizeram vidas. E para fazer a cultura brasileira, a culinária brasileira e deles, dos imigrantes que aqui chegaram, o Brasil herdou nomes, sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. E se fez esse povo lindo, que é o povo brasileiro. Somos diversos. A gente chega numa sala de aula, vocês são 50. Vamos pensar no cursinho da prefeitura. As primeiras aulas a gente tem 800 alunos. E eu miro todos ali de cima do palco. Não tem um igual ao outro. Tudo fruto disso aqui. Dessa miscigenação que se deu aqui. Esse povo lindo. Somos diferentes um do outro. Por isso essa diversidade aqui. Que vem de onde? Deles que vieram para fazer a América e acabaram fazendo muito mais. Fizeram um povo lindo, solidário, bonito. E nem vou falar mais, porque já estou
demais nos elogiando. Sim, claro, por que não? Somos brasileiros e brasileiras. Aqui, a história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado. Claro que não, isso existe muito. A necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes. Aqui, ó, o Enem vai dar sempre a fonte e o dia. Essa prova a gente fez em novembro de 2012. Novembro ou dezembro. O texto foi pesquisado em julho de 2012. Então, não diga que a prova já estava pronta há 3 anos, não. A pesquisa foi feita há 12. São sempre temas da atualidade. Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti. Nos últimos 3 dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre. Pesada a palavra leva, né, gente? Se liguem na palavra, né? Uma leva. Você vai ver que quando diz assim, uma leva, não parece que falou de seres humanos. E a gente começa a entender o que é ler, interagir e tirar você suas conclusões. Uma leva de 500 haitianos e entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, levando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país no município de Brasileia, no Acre. Segundo o secretário adjunto da Justiça e Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado enviou galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou abrigo. Já começou a refletir? Escreve aqui sua reflexão. Esse imigrante foi tratado como um ser humano que chegou? Ele já foi chamado de leva? Ele recebeu água e comida, mas abrigo não. Quantas escolas a gente tem que a gente pode dizer, vamos pará-las por 2, 3 dias para dar abrigo a quem chegou aqui? Porque se veio, era porque havia necessidade. Então, esse pensamento, escreva aqui, que isso aí é a construção do seu texto. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou a Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, olha aqui o recurso linguístico, desde então, isso aqui para cima, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos. Nem pode. Vamos ver por quê? Então é bom saber dessas leis, sabe? Para colocar a lei. O Enem gosta muito de usar a lei. E se você souber alguma, você cite. Se não souber, fica quieto. Ou quieta. Já já eu explico o feminino e o masculino usado no discurso. Não deixa eu ir embora da aula sem explicar isso. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos. Obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e CPF, morar e trabalhar no Brasil. Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil para viver. Os miseráveis nem conseguem sair do país, gente. Para sair do país precisa de transporte. Essa é a conversa que você precisa começar a ter com o tema. Para sair precisa ter um transporte, precisa pagar e o miserável não tem. Então não venha dizer que todo imigrante é miserável e veio para aqui pedir esmola. E essas coisas que a gente vê, a mídia dá assim um sensacionalismo. Cuidado com elas. Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam no Brasil para viver, mas pessoas da classe média do Haiti e profissionais qualificados, como engenheiros, professores, advogados, pedreiros, mestres de obras e carpinteiro. Porém, a maioria chega sem dinheiro. Claro, óbvio,
Por que foi que você saiu do seu país tendo competência e sendo um trabalhador e tendo uma formação? Porque não tinha mais trabalho para você ali. Então você vai escrevendo tudo isso, conversa com o texto, assim como eu estou conversando. Os brasileiros sempre criticam a forma de como os países europeus tratam os imigrantes. Agora chegou a nossa vez, afirma Corinto. O texto também foi do dia 19 de julho e é um texto também adaptado, está aqui os sites para a gente saber onde é que foram pesquisados. Aqui ao lado tem um infográfico, Novo Lar. Aí está difícil porque está pequenininho, mas eu vou ler. Rota de imigração, certo? Aí Cuba, aqui, Porto Príncipe, Haiti, Panamá, Quito, Colômbia. Tá vendo aqui o caminho que eles têm feito? Brasileia, Porto Velho. Isso aqui, eles chegando aqui, ó. Eles vêm de onde? Aqui está o mapa, você leu isso? Qual foi o dia que isso foi tirado mesmo? Mesmo dia. Tudo no mesmo dia, a pesquisa. Trilha da costura. Os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia, em termos de IDH, ocupa a posição de 104º lugar, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Assim sendo, adoro mostrar aqui os links, assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia. Estes dados já demonstram que a motivação do fluxo de imigração não são políticas, mas econômicas. Ô meu amor, quem está bem no seu lugar não vai embora. Só se for questão econômica, para sobreviver. Não é? Nessa situação aqui. Então faz esse comentário. Mais econômicas. Como a maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais, culturais... Aí me dói, sabe? Me dói. Quando diz baixa qualificação e coloca como baixa qualificação trabalhos artesanais, culturas de campo e de costura, os mais fáceis. Mas é fogo, né? É fogo. Então, é um texto, foi alguém que escreveu. Comenta embaixo. Aí você já termina com tudo isso. Lembrando, o masculino, quando a gente usa a gramática formal, ele se refere ao feminino e ao masculino. O feminino não, mas isso é questão gramatical. Socialmente, e eu, como mulher, eu quero que diga eles e elas. Eu quero que diga obrigada e obrigado. Eu quero que diga todos e todas. Mas eu também não estarei errada se eu disser apenas todos. Como é tudo muito novo, apesar de já ter 100, 120 anos de briga e discussão, né, da questão feminina se empoderando na sociedade, a gente ainda fica entre todas e todos, ou às vezes só diz todos. Uma hora a gente vai dizer sempre todas e todos. Um cheiro para todas e todos e a gente volta com essa produção textual para essa prova do Enem. Um cheiro!